Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, missionários e missionárias do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse segundo encontro a respeito do Evangelho de Mateus, né? Iniciamos na semana passada, na segunda-feira da semana passada, falando sobre uma parte introdutória a respeito de Mateus. Vamos continuar falando aqui um pouco sobre a estrutura do Evangelho, né? Mas hoje ainda nós vamos mergulhar assim nos textos, compreender melhor a mensagem que Mateus registra a respeito de Jesus. Conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus é muito importante, Mas é preciso uma segunda parte, e essa segunda parte é colocar em prática. É como na vida aí. A gente sabe muito bem que para que a gente tenha uma vida mais saudável, devemos nos alimentar, evitar alguns tipos de gordura, não comer de maneira exagerada, né? Devemos praticar exercício, fazer caminhadas 2 a 3 vezes por semana, fazer aí consultas preventivas, né? Procurar não deixar que o estresse tome conta da sua vida, para que você tenha uma situação cardiovascular boa, etc. Mas a maior causa de mortes continua sendo problemas cardiovasculares e AVCs, né? E o AVC como consequência também. Então, o que acontece? Assim como na vida comum, a gente já sabe o que deve e o que não deve fazer, também na questão da fé, nós temos esse aspecto. E eu digo isso para que a gente se previna e a gente procure tomar o segundo grande passo. O primeiro passo é conhecer. É preciso conhecer a palavra de Deus. O segundo grande passo é procurar incorporar os evangelhos, os ensinamentos de Jesus na nossa vida pessoal, no dia a dia, no convívio entre as pessoas, na maneira como eu enxergo o mundo, né? Para que aí eu verdadeiramente possa ser um discípulo missionário de Jesus Cristo. Então vai uma grande diferença, né? Dá para entender, né? Uma grande diferença. O primeiro passo é conhecer, é aprender, isso que Jesus fez parte da questão didática de Jesus, ensinar. O segundo foi fazer com que os discípulos vivenciassem aquela proposta que ele tem do reino de Deus. Então, esse segundo passo é preciso que a gente tenha uma motivação. Uma motivação. Temos várias motivações para isso, né? No caso aí da vida saudável, dieta, etc., para termos mais longevidade e melhor qualidade de vida, a motivação muitas vezes é que evitar o sofrimento. Mas às vezes se eu não estou sofrendo agora, por que cuidar tanto do sistema cardiovascular, né? Então é preciso que a gente tenha assim esse entendimento e realmente tenha um propósito, né, de ter uma vida mais saudável. Também aqui na questão dos evangelhos, nós temos que procurar compreender a maravilha que é ter fé, a maravilha que é ter serenidade da vida, tomar boas decisões a partir dessa maneira de enxergar o próximo, da minha atitude com relação ao próximo, porque conhecer Jesus exige esse segundo passo, que é uma atitude perante a vida e perante o próximo, uma atitude que é uma mudança de mentalidade, que a gente chama na teologia de metanoia. Isto é, eu tenho que mudar a minha cabeça aqui para que eu consiga vivenciar o Evangelho. É facinho isso aí? Não, não é fácil. Mas se eu não souber, se eu não conhecer, como é que eu vou pôr em prática? Né? Então é preciso que a gente conheça e vamos fazendo isso de maneira paulatina. A gente vai ajustando aqui, ajustando ali, até que sejamos verdadeiros missionários, discípulas e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, dito isto, vamos rezar. Faz parte também a oração.
né? A oração, ela equilibra também o nosso organismo. A oração nos deixa em contato com esse Deus, com a divindade, com o sagrado, e faz com que eu, aos poucos, entre nessa dinâmica da ação do Espírito Santo de Deus, né? Então, vinde, ó Deus, em nosso socorro, socorrei-nos, então, sem demora. Envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre mim e sobre cada um daqueles que estão, de alguma maneira, vivenciando esse momento, mesmo que seja num outro momento posterior, que não seja ao vivo, né? Que esse Espírito abra os nossos corações para a vossa presença, que esse Espírito faça com que nós verdadeiramente mudemos a nossa mentalidade, que possamos vivenciar toda a graça de Deus em nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos lá. Então, na semana passada, nós vimos eu comecei aqui a questão da estrutura do Evangelho, né? Então, a questão didática, etc, etc. Já vimos isso. Agora, continuando aqui, ali fiz uma introdução no slide anterior, a genealogia, o nascimento e a infância de Jesus. Estão ali no capítulo 1 e 2. Então, depois vocês podem ver, né? Logo no capítulo 1 ele fala sobre toda a genealogia, isto é, né? Desde Davi, né? As diversas gerações, até passando por José e até chegar em Jesus Cristo, o filho de Davi, né? Aquele que viria, o Messias, o Christos, né? Também Mateus registra ali o nascimento de Jesus, os detalhes do nascimento, os ex-magos, né? Faz todo aquele, ele pesquisa, ele tem todos esses dados aí a respeito dessa parte daí. E a infância de Jesus, né? A infância de Jesus. Estão ali no capítulo 1 e 2. Essa infância de Jesus, ela é uma parte apenas que ele registra, né? Ele registra muito mais a questão de José, da relação com Deus, do sonho, a mensagem através do sonho, né? Como Deus fala com ele para aceitar Maria, né? Porque Maria vai ter um filho pela ação do Espírito, né? Então ele prepara ali José, e depois nós temos a questão de Herodes, o nascimento, os ex-magos, né? Ele descreve muito bem tudo isso, e depois a ida para o Egito, né? Quando Herodes, enfurecido, ele quer matar. Por quê? Porque é o novo rei de Israel. Isso vai causar um tumulto, né? Vai conturbar o momento político ali, e que Herodes é o responsável, né? Perante os romanos, né? Então, ali nós não temos, por exemplo, né, a questão do encontro do anjo Gabriel com Maria, né? Onde estará registrado? Eu vou dar aqui um spoiler, né, de Lucas, né, que nós iremos fazer essa reflexão a respeito de Lucas. Esse detalhe vai estar lá em Lucas, né? Jesus, quando se perde no templo, está aqui, apesar daqui nós falamos da infância, mas fala da primeira infância de Jesus, né? Não aos 12 anos. Quem vai descrever isso é Lucas. Parece que Mateus não sabia desses detalhes. Apesar de ser um evangelho de 28 capítulos, bastante completo, bastante extenso, ele não captou esses momentos, ele não conseguiu essa informação. Mas Lucas depois consegue. Vou dar um spoiler aqui de Lucas para vocês já irem tomando gostinho, né? Lucas, e por que Lucas? Porque Lucas está lá em Éfeso. Em Éfeso também nós temos uma comunidade de Maria, né? Maria foi para Éfeso junto com João. Logo, não sabemos se Lucas chegou a conhecer Maria, não temos essa informação, ou se teve uma comunidade cristã que passou essas informações para Lucas, a respeito da infância, etc., do encontro de Maria com o anjo,
que provavelmente foi ali noticiado, né, foi comunicado às primeiras comunidades. Né? Aqui, dentro da estrutura do Evangelho, nós temos os discursos e as ações de João Batista, preparatórias para o ministério público de Cristo. Né? Então, aqui no capítulo 3 e 4 até o versículo 11, né? Os discursos e ações de João Batista. João tem um papel muito importante ali, a tal ponto que 2 discípulos de João vão integrar os apóstolos de Jesus Cristo. Né? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que bonito é isso, né? Que a gente, em toda a missa, celebramos essa passagem, né? Onde João reconhece Jesus Cristo como Cordeiro, como o Messias, né? Que viria e que tiraria o pecado do mundo. E ele verdadeiramente tem todas as condições, e nós temos todas as condições de superação do pecado a partir do Cordeiro, e também por sua morte, né, pelo seu sangue derramado, em que temos o perdão dos pecados, né, essa porta que se abre. Não significa que eu não devo fazer nada, que eu vou deitar, colocar os pezinhos para cima e vou para a eternidade depois. Não, é preciso aí que haja uma transformação minha interior, mas que antes essa porta estava fechada. Eu podia fazer o que quisesse, mas a porta estava fechada. A porta da eternidade, a porta do céu, estava completamente fechada. Né? Muito bem, vamos adiante aqui. Os discursos e ações de Jesus Cristo, está lá desde o capítulo 4, versículo 12, até o 26. Então ele concentra aí todos os discursos de Jesus Cristo, inclusive o Sermão da Montanha, chamado assim de a nova moral. Né? Muita gente que está ali no capítulo 5 até o 7, ali a questão do Sermão da Montanha. Muita gente coloca isso, né, como as bem-aventuranças, né, como os novos mandamentos de Jesus. Não é verdade. Né? Existem alguns que defendem isso, mas não são os novos mandamentos. Né? É uma nova maneira de viver, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Na verdade, Mateus não fala pobres em espírito, quem fala pobres em espírito é Lucas. Ele fala apenas bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. A gente vai dar uma olhadinha em tudo isso aí, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos fazer uma leitura a respeito disso e compreender melhor essa questão aí, né? Desses discursos. Temos também o discurso missionário a respeito da missão que Jesus deu aos seus 12 apóstolos. Então Jesus aqui faz uma transferência de missão. Então a missão que ele assumiu junto ao Pai, o projeto do reino de Deus, ele agora, aqui nesses 2 capítulos, né, ele vai preparar esses apóstolos, né, e hoje nós temos a tradição apostólica. Quem são os representantes dos apóstolos? São os bispos. Então o bispo representa na tradição apostólica, né, os apóstolos, sendo Pedro representado pelo Papa. Tem muita gente que confunde, fala assim, quem é que representa Jesus no mundo? Ah, é o Papa. Não, o Papa representa Pedro, né? Que é aquele que organiza a igreja, aquele que une a igreja. Tem uma missão muito importante e muito difícil. Muito difícil. Toda essa diversidade, ter essa unidade. Né? Também a questão da parábola, né? Histórias que ensinam sobre o reino de Deus. Está lá no capítulo 13 de Mateus. Né? As parábolas. Então é um recurso linguístico, né? É um recurso linguístico para que as pessoas compreendam
a mensagem, o que está por trás. Mas é preciso haver alguma interpretação ali, senão a gente se confunde um pouco. Tem gente que pensa que a parábola é uma história que aconteceu. Não, é uma história criada. É lógico que são histórias que, de uma certa maneira, não são fatos históricos, mas de uma certa maneira que se repetem. Né? O bom samaritano. Né? Ninguém nunca ficou sabendo uma história de alguém que foi assaltado, que bateram nele, que deixaram machucado, e veio alguém que se achava que não, esse aí não ajuda ninguém, esse aí é mais ou menos, e vai lá e sente compaixão. Né? Vai ser o próximo que Jesus vai dizer ali aos fariseus. Né? Então essa história, essa parábola, né, para mostrar de uma certa maneira também quem era o próximo, né, e a misericórdia para os fariseus que tinham o coração um pouquinho duro, ou muito duro. Né? Muito bem, isso aí vai estar lá no capítulo 13. Estou dando aqui esse panorama para a gente ir compreendendo, depois nós vamos preenchendo vamos fazer um miolo aí, né, desse... continuando aqui, continuação dos discursos, né, e ações, o discurso da ordem da igreja sobre as relações entre os discípulos. Isto é, Jesus aqui ele começa dizendo para os discípulos como é que eles deveriam se relacionar entre eles. Né? Vejam, eles estão no meio do mundo, de uma certa maneira, eles interagem no meio do mundo, mas eles não podem agir como o mundo age. Né? Não podem agir e ter nos seus relacionamentos o mesmo egoísmo, a falta de fraternidade que o mundo tem, a mesma vaidade. Né? Então, nós temos aí uma nova maneira que Jesus ensina para eles essa questão da ordem da igreja e essas relações como verdadeiramente deve ser. Isso aqui também nos obriga. Né? Porque a comunidade cristã, se você quer ser verdadeiramente um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que modificar a sua atitude perante o outro, né? No meio do mundo, e entre nós também, e entre os cristãos também. Né? Dentro desse discursos e ações de Jesus, nós temos essa passagem referente ao Monte das Oliveiras, né? Que é um movimento de sofrimento, de agonia. Né? Jesus mostra toda a sua humanidade, sua angústia, né? Naquele momento ali, né? Em que também os apóstolos são chamados a rezar, a orar, e Jesus percebe ali a fraqueza da carne, né? A fraqueza nossa da carne. Né? E temos também a segunda vinda, né, o anúncio da segunda vinda de Jesus, chamada parousia. Né? Então, nós temos essa volta anunciada do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Na ascensão do nosso Senhor, né, ele vai subindo. Esse aí, os dois de branco lá, os anjos, né? Esse aí, esse Jesus que está subindo de volta ao Pai, dessa mesma maneira ele voltará. Ele voltará. Né? No final dos tempos, quando tudo for colocado embaixo dos seus pés. Né? Quando a gente fala quando tudo for colocado embaixo dos seus pés, isto é, quando tudo for colocado sob o domínio de Jesus. Aí você fala assim, bom, então deve estar faltando muito tempo, então o mundo não vai acabar tão logo assim não, né? É verdade, o mundo vai continuar aí fazendo as suas artes aí, e isso sabemos muito bem que causa sofrimento, né? Mas a gente vai aprendendo. Né? O sofrimento também é uma oportunidade de crescimento espiritual e também de aprendizado. Né? E fala também essa questão do final dos tempos. Esse é uma linguagem apocalíptica que nós chamamos, que é do final dos tempos. As pessoas confundem um pouco.
volta e meia alguém fala, acabou o milênio, do 1000 passarás, ao 2 não chegarás. Então, sempre tivemos essas questões aí de fim do mundo, né? Na Segunda Guerra Mundial se achava que o mundo ia acabar, né? E realmente acabou para muita gente. Morreu muita gente, morreram muitos judeus, né? 6 milhões, a questão do Holocausto, né? Porém, o mundo não acabou. O mundo não acabou, né? Então esse final dos tempos aqui, ele dá algumas indicações a respeito do final dos tempos e como será, mas também que a gente não se preocupe não, porque senão a gente deixa de viver. É como saber quando é que a gente vai morrer. É bom que a gente não saiba quando a gente vai morrer, né? Porque assim a gente vai vivendo. Se a gente souber, imagina o estresse de saber que você vai morrer em tal data, tal dia, tal mês, tal ano, etc. E a data se aproximando. Não, você não sabe, né? Uma hora vai acontecer, e acontece com todos, e vamos morrer. Isso é inevitável, né? Aqui nós temos do 26 ao 28, nos dois últimos capítulos de Mateus, né? Sofrimento, morte e ressurreição, né? De Jesus e a grande missão. Né? A grande missão que está lá na conclusão do Evangelho de Mateus. Ide a todos os povos e nações, tornando-os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes tudo aquilo que vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Né? Então, a grande missão que estão no capítulo 28, né? Capítulo 19 e 20. Vamos ver aqui alguns temas doutrinais, né? Doutrinais que são tratados no Evangelho de Mateus, né? Dos ensinamentos de Jesus. Então Mateus, ele enfatiza, eu falei no encontro passado, que ele falava para judeus, tá certo? Diferente de Marcos, diferente de Lucas, né? E diferente também de João, ele está falando para judeus, né? Para converter os judeus. Então ele, como eu disse, ele não precisava explicar, por exemplo, as grandes festas judaicas, nem alguns detalhes a respeito da história do povo de Israel, né? Então, ele vai colocar aqui, vai trazer esses pontos, o Messias esperado pelas Escrituras, lá que estava registrado, lá em Isaías, né? Que estava registrado lá em Zacarias também, né? Em Zacarias. Então, nós temos aí várias passagens, né? Onde ficam registrados. Messias que realiza todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Então nós temos mais de 40 passagens anunciando como é que deveria ser esse Jesus. Aí alguém poderia dizer assim, mas peraí, vamos no mundo de hoje, que a gente gosta de, queremos ter fontes, as provas, se é fake news, se não é fake news. Mas Jesus poderia ir acertando cada uma dessas coisas, né, para dizer que ele era o Messias. Algumas coisas, verdadeiramente, ele até poderia forçar a barra ali para mostrar que ele é o Messias. Mas muitas outras coisas seria impossível ele fazer, porque não dependeria apenas dele, dependeria de outras circunstâncias. Por exemplo, a morte dele, né? Como ele seria morto, que está lá, o servo sofredor de Isaías, lá no capítulo 52, 53 de Isaías. Né? O servo sofredor, a descrição do servo sofredor, né? A maneira como ele morre, a maneira como ele é, não daria para ele falar, agora eu vou morrer, vão me esbofetear, vão isso, vão fazer aquilo, vão, né? E que foi registrado pelos diversos evangelhos, em momentos diferentes, em datas diferentes, em anos diferentes também. Né? A genealogia de Jesus lá, né? Por que ainda a questão doutrinal aqui, de ensinamento
para os judeus? Porque era muito importante, né? Era muito importante para os judeus saber de quem os judeus eles tinham a árvore genealógica para saber se fulano era ou não judeu, se era filho de uma mãe judia, se era filho de um judeu, filho de Abraão, né? Então você tem toda a árvore ali até chegar a José e até chegar a Jesus. Aí você fala assim, pô, mas isso é importante para nós? Bem, nós somos filhos de Abraão também, né? Nós nascemos, o tronco é o tronco judaico, da religião judaica. Então, como o Mateus justifica e mostra para os judeus, né, que ele deveria ser da descendência de Davi, que o Messias deveria vir da descendência de Davi, como estava escrito no Antigo Testamento, ele mostra a genealogia. Falou, está aqui, ó, ele é filho de Davi. É da descendência de Davi. Né? É lógico que tinha muita gente da descendência de Davi, tá certo? Porém, esse em especial era Jesus Cristo. E aí você tem que considerar mais de 40 outras situações em que se prova que ele é o Messias, que ele é o Cristo, o ungido de Deus. Né? Então, para nós também, isso é importante. Né? Isso é importante a gente saber que nós temos mais um aspecto, né, para termos essa confiança, né, na questão do Jesus histórico. Vamos lá. Continuamos ainda com os temas doutrinários. Daqui a pouco a gente começa a olhar o texto aqui, aprofundar isso, mas é bom que a gente tenha essa visão, gente. Senão, quando a gente está estudando, a gente não percebe onde é que a gente está, né? Como é que isso aconteceu, né? Então, temos o primeiro título dado a Jesus no Evangelho de Mateus. Ele já começa no capítulo 1, versículo 1, falando que Jesus é o Cristo, é o Messias, né? A palavra Cristo, Christos, do grego, quer dizer ungido em grego. E em hebraico, ungido quer dizer Messias. Então, Messias quer dizer ungido. Né? Christos e Messias, um é em grego, outro é em hebraico. Então ele usa a versão aqui em hebraico, em grego, né? Jesus Cristo. Ele já anuncia logo no capítulo 1, versículo no 1 ali, né? Capítulo 1, versículo 1, ele já fala sobre esse título e ele vai perseguir, vai mostrando que esse é o Messias. Né? Esse é o Messias. E mostra através das atitudes de Jesus, pelo que ele diz, pelas circunstâncias, o que ele descreve, as situações que Jesus passou, que tinha sido anunciado lá no Antigo Testamento. Ok? Muito bem. Dúvidas? Então vamos caminhando aí. Preciso caminhar. Nossa, como o tempo passa, meu Deus. Deixa eu me hidratar um pouquinho aqui, senão também não chega. Tem que falar muito. Muito bem, vamos adiante aqui. Né? É anunciado como um rei, né? Mas esse rei aqui é um rei pobre e justo. Vamos ler juntos aqui? Como anunciou o profeta Zacarias, lá no capítulo 9, versículo 9. Então, alguém pode falar, mas escuta, mas eu não estava esperando um rei glorioso que vinha restaurar o antigo reino de Davi? Não era isso esperado? Só que aqui, ó, um rei pobre, Zacarias descreveu ele como um rei pobre e justo. Lá atrás, tá certo? Então vamos ver aqui o capítulo 9, versículo 9 de Zacarias. Eu vou ler aqui para vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha na Bíblia, né? E é um anúncio com grande alegria, com júbilo, né? Que Zacarias anuncia como viria esse tal de Jesus Cristo, esse tal de Messias. Né? Ele fala assim, Zacarias
né, descrevendo o profeta. Enche-te de grande júbilo, filha de Sião. Prorrompe em gritos, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e salvador, humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Então veja, humilde. Peraí, aqui já começou, eles tinham esse texto aqui. Aqui já começa esse rei glorioso. Zacarias não descreve ele assim. Então por que os judeus preferem esse rei glorioso? Né? É claro, é muito mais elegante, é muito mais enche os olhos. Né? Nós vemos o rei Charles III, né? Todo aquilo é ouro, né? Uma carruagem folhada de ouro, todas aquelas coisas, uma coroa que vale sei lá quantos milhões e milhões e milhões, né? Aquelas coisas todas, né? Aquela opulência. Né? Se pensava, porque o rei Davi, ele enriqueceu o reinado, então era melhor. Mas estava escrito aqui, ó. Estava escrito aqui, ó. E ó, ele é justo e salvador, humilde. Já viram um rei humilde? Onde tem rei humilde? O Pelé era humilde, né? E montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Então veja, o jumentinho, a jumenta, o jumento, ele é o símbolo do serviço. Aqui Zacarias já anuncia esse Messias, que é aquele que serve. Aquele que serve. Ao invés de ser servido, todo rei é servido. Né? Então, o jumentinho é o símbolo do trabalho. Então, Jesus veio não para ficar na vida dos outros lá, juntando tesouros enquanto os outros trabalham, vão para a guerra, etc., ficar jogando sei lá o quê. Né? Mas esse Jesus, ele é meio diferente. Esse rei não é um rei parecido com outros, não. E aí você fala assim, mas então, eles esperavam um rei glorioso. Né? E Zacarias anuncia um rei. E aí, Mateus, né? Mateus, ele vai anunciar esse rei aí do profeta Zacarias, pobre e justo. Pobre e justo. Ele veio pobre, nasceu pobre, né? Filho de um carpinteiro, numa cidade lá, perto, lá na Galileia, né? Nasceu lá em Belém, mas cresceu lá na Galileia, né? O lugar dos pobres. Então, aqui já ele começa a mostrar, olha, o que vocês estavam esperando tem erro, não era bem isso. Mas olha para esse aí, olha para esse aí. É esse aí, ó, que foi anunciado lá por Zacarias. Né? A figura do servo de Isaías, o famoso servo sofredor de Isaías, né? que ele descreve perfeitamente ali. Não quero fazer outra leitura aqui, mas descreve as bofetadas, né? Descreve as chicotadas, né? Descreve seu rosto desfigurado. Né? Isaías fala, já não parecia humano, já não parecia a figura ensanguentada. Né? Tem gente que critica, né, o Mel Gibson naquele filme Jesus Cristo, né, porque mostra de uma maneira bastante cruel, né, tudo que aconteceu. E foi cruel mesmo. Né? Foi cruel. Ele foi fiel aqui ao servo de Isaías. Né? Então ali ele descreve isso tudo. E foi o que aconteceu. Né? Foi o que aconteceu. Né? E aqui em Mateus 8, 16, 17, fala um pouco dessa figura, né,
Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Mateus rapidamente, depois vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Mateus 8, 16, 17. Mateus 8, 16, 17, né? Então, esse serve esse Jesus aí, o que ele veio fazer, né? E como, o que estava escrito lá em Isaías. Mateus registra assim: ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Vejam, aqui ele está ainda as obras do Messias, tá? Ele está mostrando quais eram essas obras do Messias e mostrando lá no Antigo Testamento onde é que estava isso registrado, ok? Então, ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os enfermos. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele assumiu as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, o Filho de Deus assumiu todas as nossas enfermidades e assumiu também todas as nossas enfermidades da alma, né? A enfermidade da soberba, a enfermidade do egoísmo, a enfermidade de se considerar melhor que o outro, a enfermidade de usar o outro para benefício próprio, né? Ou para, de alguma maneira, como escada, né? Nas empresas pode ocorrer isso, né? Para usar o outro para que eu consiga subir na minha carreira, né? Ser carreirista. Aí. E também isso pode acontecer na igreja também, né? Mas é mais raro. Será? É uma tentação. Precisamos tomar conta para a gente não cair nessa tentação, né? Então ele carregou as nossas doenças, as nossas culpas, as nossas enfermidades sobre si, anunciado por Isaías. Deu para perceber como é que Mateus vai mostrando aos judeus, né? Vai fazendo essa comparação, mostrando como aqui as obras que ele realizava, que o Messias realizava, como ele ia caminhando. Né? Muito bem, vamos adiante. Jesus anuncia o reino de Deus. Mas, espera aí, mas ele fala, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E aí, ele fala o reino de Deus apenas 4 vezes, e fala 33 vezes reino dos céus. Reino dos céus. Por que será que ele fala isso? Né? Por que ele usa reino dos céus? Lucas usa reino de Deus. Marcos usa reino de Deus. Mas ele usa reino dos céus. O motivo é simples. Né? A gente tem que olhar um pouquinho a história, um pouquinho antes. Eu dou aula também da história do povo de Israel. Né? E nós temos cerca de 200 anos, 150, 200 anos antes de Cristo, nós temos a revolta dos Macabeus, que foi uma luta pela resistência a respeito da fé dos judeus, né, que os romanos dominavam, né, e que tinha que se prestar culto aos romanos, ao Deus, ao imperador romano. O imperador romano era assim uma divindade. Né? E Israel procurava, então tivemos essa resistência ali dos macabeus, mas o que foi acontecendo? Muita gente, mas vou derramar meu sangue, eu vou abandonar, eu vou... É só não dizer muito assim, é só ir lá um pouco disfarçar e eu vou continuar com a minha fé aqui. Mas isso tem uma armadilha, né? De alguma maneira a gente vai se afastando de Deus. E foi o que ocorreu. Aos poucos, o povo, né, foi se afastando de Deus. E, ao mesmo tempo, dizia, nós amamos a Deus, né? Nós louvamos a Deus. Mas louvamos tanto a Deus, esse Deus tão longe, esse Deus tão distante. E aí eles passaram a não chamar a Deus de Deus.
a chamar a Deus de Senhor. Mas Deus é um Deus que quer estar no infinito, lá, e a gente aqui? Não, Deus nunca quis isso. Lá, quando ele tirou o povo cativo do Egito, ele fala, eu desci para libertá-los. Desci para libertá-los, isto é, e ele caminhava à frente. Então existia a presença de Deus no meio deles, mas eles se afastam de Deus. A tal ponto que eles não dizem um nome Deus. E aí quando fala do reino, que eles sabiam, o reino de Deus era antigo anunciado. Eles começam a falar reino dos céus. Né? Por um lado eles disfarçavam essa distância com relação a Deus. Né? Eles já não viviam de maneira tão intensa a fé no Deus Yahvé. Não chamavam de Yahvé, de Adonai, nem mesmo de Deus. Senhor, né, dos céus, Rei dos céus, né, para se referir a Deus, e eles se afastaram, né, pela fraqueza deles, pela fragilidade deles, né, e porque eles não interagiam mais com Deus, não se fortaleciam mais com Deus, Deus lá e eu aqui. E a gente também às vezes corre esse risco. Às vezes enfrentar a Deus, enfrentar a verdade, Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Né? Então, enfrentar a verdade dói, como diz o povo. Né? Então, a gente pode se afastar, achar que, e começar a considerar esse Deus assim, não de uma maneira íntima, mas de uma maneira burocrática, né? Com títulos, daqui a pouco chama Deus de excelência. Né? Não, não é nada disso, é um Deus conosco, um Deus que quer participar conosco. E aí, ele está escrevendo, ele usa a linguagem para os judeus, que não falavam muito, não gostavam de falar o nome de Deus, porque estavam afastados de Deus. Deu para compreender isso aí? Então vejam lá, 33 vezes reino dos céus, e não reino de Deus. Né? E aqui eu coloquei aqui a questão do devocionismo. Começam a ter por Deus um devocionismo. Por Deus nós não devemos ter devoção. Né? Nós devemos amar a Deus. Por Deus, nós temos, nós adoramos a Deus. Adoramos a Deus. E não temos devocionismo. Pelos santos nós temos devocionismo. Nós temos devoção. Por Maria, nós temos hiperdulia, que nós chamamos, que é uma devoção, acima da devoção, mas abaixo da adoração. Não adoramos a Maria, apenas a Trindade Santa que podemos adorar. Né? Jesus é reconhecido pelas suas obras. Então, é reconhecido pelas suas obras que foram anunciadas no Antigo Testamento e que Mateus registra lá para mostrar para o judeu, ó, esse aqui é o Messias. Pelo seu testemunho que atesta a sua identidade de Messias, de Filho de Deus, aquele que viria para salvar Israel. E ele vai salvar Israel mesmo. Né? Mas Israel veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Encontrar Jesus é encontrar o reino de Deus. Encontrar Jesus é encontrar o reino de Deus. Ele veio anunciar o projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós. Lá em Mateus 6,33, eu peguei já o texto de lá e já coloquei aqui. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Veja, isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Como é que diz a música lá, né? Diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Então veja, buscando primeiro o reino de Deus, tudo mais vai ser acrescentado para você. Tudo mais vai ser, de alguma maneira, incorporado, adicionado à tua vida. Né? Uma vida também
eu vou ter uma vida milionária, rica? Não é isso não, né? A vida rica e milionária faz com que você muitas vezes se torne um escravo, né? E não tenha tempo nem mesmo de viver as maravilhas que Deus fez para nós no meio do mundo, na natureza, né? Então, por outro lado também, nós necessitamos dos meios, né? do dinheiro, precisamos viver dignamente. Então, isso nos é acrescentado, né? Que você viva dignamente e bem, né? E quando isso não ocorre também, está havendo injustiça, porque Deus criou todas as coisas e temos recursos para todos, para vivermos de maneira digna. Quando concentra muito isso, está tirando de algumas pessoas importante que tenha esse direito à vida, né? A dramaticidade do reino. Jesus causa de divisões. Aqui, Mateus registra uma passagem enigmática, né? Enigmática. A dramaticidade do reino. É preciso, é urgente que nós busquemos o reino de Deus, né? E aí fala Jesus causa de divisões. Mas peraí, isso aqui parece, eu até coloquei aqui, radical aí o negócio, né? Então vamos ver, dar uma olhadinha lá. Mateus 10, 34, 10, 34, 39. Né? 34. O interessante aqui é que Isaías diz que Jesus, o Messias, será chamado Príncipe da Paz. Temos outra passagem que fala que Jesus é o Rei da Paz. Não é verdade? Aí você diz assim, aí olha o que Mateus diz aqui, registra a respeito do que Jesus falou. O que Jesus falou aqui. Não penseis, Jesus falando, que eu vim trazer paz à terra. Eu falei, opa! Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Com efeito, eu vim causar divisão. O filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida, por causa de mim, a encontrará. Enigmático, não é não, gente? Enigmático essa passagem. Ele é o príncipe da paz. Isaías o chama de príncipe da paz. E ele fala que ele não veio trazer paz, mas a espada. Né? A espada é símbolo do conflito. Né? Ele traz conflito. Será que quando a gente segue Jesus Cristo verdadeiramente, se você quiser falar a verdade, se você quiser ser justo e bom, você vai arrumar encrenca? Será que você vai arrumar encrenca? Será que você vai arrumar encrenca no trabalho? Será que você vai arrumar encrenca na sua roda de amigos ou de amigas? Será que você vai arrumar encrenca dentro da tua família? Pois é, ele vai ser motivo de contradições, ele vai ser motivo dessas divisões. Dessas divisões. Porque se você quiser verdadeiramente ser um cristão, mas espera aí, Jesus era bondoso, era humilde, Jesus era generoso. A gente tem que ser assim também, né? Nós precisamos ter paz, fazer a paz. Mas se para fazer a paz eu tenho que fazer a vontade do outro, que é injusto, eu tenho que me calar?
É isso que Jesus está dizendo? Não. Você tem que se manifestar. O profeta se manifesta. Ele é chamado também de profeta. Então, quando ele, com sua autoridade, se coloca, e aquele que é seu seguidor se coloca diante da mentira, vai trazer divisão. Ah, mas e se eu falar de uma maneira? Tenho que falar de uma maneira. Eu não posso chegar falando como alguém bélico, né? Alguém extremamente bélico, alguém de guerra, alguém que só gosta de arrumar encrenca. Não. Mas eu tenho que dizer com jeito a verdade. Jesus falava, e às vezes de maneira dura, aos fariseus, né? Então, nós somos chamados também, né, para que a gente tenha paz, né? Porque ele faz aqui um paralelo entre a paz e a justiça. A paz, o reino, que é um reino de paz, e a justiça. Então, eu não vou ter paz enquanto houver injustiça. Está me entendendo? Não adianta nada você dizer assim, bom, eu quero paz, sabe? Deixa todo mundo fazer o que quiser, os políticos fazerem o que quiser, roubarem meu celular. Ah, tudo bem, eu sou de paz, entendeu? Eu sou de paz. É isso? Não, não é não. É que para que eu tenha paz, a justiça deve prevalecer. Né? Uma família injusta, onde parte dos seus membros são injustiçados, são maltratados, não vai ter paz. É isso. Não vai ter paz. Agora, à medida em que as pessoas elas superam, né? Se perdoam, elas vão de alguma maneira, se arrependendo, vão entrando em uma outra dinâmica, a paz vai brotando ali no seio daquela família, no seio de qualquer grupo social. Pode ser família, pode ser ambiente de trabalho, pode ser amigos, pode ser a comunidade também. Né? Então aqui Mateus registra essa passagem de Jesus que parece que nos deixa um pouquinho perturbados assim num primeiro momento do que ele está falando. Né? Mas dá para a gente perceber que realmente você vai arrumar encrenca na sua família, no seu meio de trabalho ou entre seus amigos, se você quiser ser um bom cristão. Isso não significa que você deva tratar a situação de maneira violenta, mas com autoridade e falando de maneira clara, objetiva, sem querer ofender o outro, mas se colocar, ter o que nós chamamos hoje em dia, de uma maneira mais atual, uma pessoa de atitude. Pessoa de atitude, que tem uma atitude perante a injustiça, perante o que está errado, perante o mal. Tudo bem aí? Não é mole não. Esse Jesus aí, ele dá... Vamos continuar? Paciência mais um pouquinho, gente? Vamos lá. A justiça baseada na misericórdia e não nos sacrifícios. Né? Veja, Mateus pega um texto de Oséias, lá do profeta, no capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim, Deus falando, né, a respeito, quando o povo fazia todo aquele culto, né, o sacrifício, né? Então Deus diz assim, através do profeta, né? E Jesus aqui é aquele que vai, né, utilizar isso, nós teremos isso na realidade prática, na vida, através de Jesus. Né? Então lá em Oséias 6,6 ele diz assim, eu não quero sacrifícios, eu quero um coração misericordioso. Aí ele completa, diz assim ainda, se eu não me engano, eu não quero holocaustos, eu quero conhecimento de Deus.
Jesus veio mostrar quem é Deus. Está vendo como ele estava descrito lá no Antigo Testamento? Eu não quero holocaustos. Os holocaustos eram o sacrifício de animais e a gordura, aquela fumaça subia e dizia que aquela fumaça chegava até Deus e Deus gostava daquela gordura dos animais. Né? E aí era uma maneira de purificar os pecados. Né? E Deus se manifesta ali em Osés e diz, olha, eu não quero sacrifícios. Esse negócio tudo bem, mas eu quero um coração misericordioso. O que é mais fácil? Oferecer um carneiro lá para entrar na fornalha e paguei os meus pecados, ou então eu transformar o meu coração, fazer com que ele seja mais misericordioso com o outro. Né? Então, muito mais difícil é a segunda opção. Né? A segunda opção. Então, esse Jesus, ele vem mostrar que aqueles sacrifícios do templo, a partir de Jesus, né, o sacrifício não tem mais sentido. Ele vai se oferecer em sacrifício. É ele que vai se oferecer em sacrifício para realizar a última, né, e definitiva aliança de Deus com o seu povo através do seu sangue derramado. Né? Através da ação, Jesus vai... Vamos ler juntos aí para vocês não dormirem aí. Através da ação, Jesus vai educando a comunidade cristã para a prática dessa justiça. Veja que justiça é essa. E como realizar concretamente o projeto de Deus. Então, é a prática. É na prática, é no dia a dia que a gente vai praticando essa justiça de Deus. Né? Jesus vem ainda no... Aqui nós não temos, mas eu vou dar um spoiler lá de João. Né? O Evangelho de João. O Evangelho de João mostra que a prática do amor ela supera a justiça. Só isso que supera a justiça. É a prática do amor. O Papa Bento XVI falou de uma maneira fantástica. Né? Ele fala assim, o amor supera a justiça, porque a justiça é dar ao outro o que é dele. E o amor é dar ao outro o que é meu. Quer que eu repita? Então veja. Bento XVI disse assim, o amor supera a justiça. Bento XVI foi beber lá em João. Né? O amor supera a justiça. Né? O amor supera a justiça. Porque a justiça é dar ao outro o que é dele. O que é justo, que foi tirado dele, devolver a ele. É isso que é a justiça. Né? Agora, amor é dar ao outro o que é meu. Muito bonito, né? Que maravilha. Eu até poderia parar aqui, de tão bonito que é isso. A justiça de Deus é dar a cada um de acordo com as suas necessidades urgentes, de acordo com a dignidade de cada um. Na justiça do ser humano, a justiça é você dar o que lhe é devido, né? Dar ao outro o que é dele, o que lhe é devido. Né? Mas a justiça de Deus é dar ao outro de acordo com as necessidade de dignidade, o mínimo de dignidade. Nós temos a obrigação de dar o mínimo de dignidade. O governo deve fazer isso também. Né? Uma melhor distribuição de renda também faz isso. Não quero entrar em política aqui, mas é isso, de uma maneira política, de uma maneira ampla. A justiça é reconhecida pelos frutos, né? Lá em Mateus 7, 15 e 20. Né? A justiça reconhecida pelos frutos. Então, a árvore boa, né? Ele fala da árvore, dá bons frutos. Já a árvore má não dá. Então, pelos frutos é que se conhece a árvore. Né? Jesus queima ali, né, a figueira, né, que era o símbolo de Israel. Era o símbolo de Israel. Né? Queima a figueira porque não dava, estava muito bonita, muito frondosa, toda verdinha, mas não dava um fruto. Era assim Israel. Era assim os fariseus.
cheio de coisas, cheio de teologia, cheios dos textos do Antigo Testamento, tudo muito bonito, celebrações maravilhosas, porém não dava fruto. Né? E o que Jesus fez? Queimou. Que tem que cortar. E é assim também a questão da justiça. Também nós podemos correr esse risco. Podemos fazer celebrações maravilhosas, né, com muito incenso, incenso cheiroso, né, importado. Podemos gastar dinheiro, etc. E tudo aquilo ser como uma figueira frondosa, verde, bonita, verdejante, mas você vai lá olhar e não tem um figuinho, não tem um fruto. Né? Então é um risco que podemos correr, e aquele que tem fé, aquele que verdadeiramente segue Jesus Cristo, deve produzir frutos. Produzir frutos. E o fruto, a árvore, não produz fruto para ela mesma. Já viu alguma árvore chegar cheia de frutos? Fala, bom, hoje eu vou comer um pouco aqui desse figo. Ou uma árvore, uma jabuticabeira, né, que enche de jabuticaba. Fala, hoje estou com uma fome, vou comer toda essa jabuticaba minha aqui. A árvore come o próprio fruto? Não. A árvore dá fruto para o outro. Para os pássaros, para nós seres humanos. E assim é a dinâmica da natureza e como Deus criou o mundo. Para que uns demos frutos para os outros, de tal maneira que todos vivam. Então, nós vamos encerrando aqui. Já fizemos 1 hora, vocês costumam se cansar um pouquinho depois de 1 hora, né? Então nós vamos encerrar esse nosso momento e continuaremos segunda-feira que vem, no mesmo horário, para que a gente possa aprofundar, continuar essa caminhada no Evangelho de Mateus. Mas vamos rezar, e vamos rezar a Maria, que foi uma missionária, ela que de uma certa maneira nos aponta Jesus Cristo e intercede continuamente por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Até o próximo encontro. Coloquem aí, vejam o que vocês acharam a respeito desse nosso encontro, se precisa andar mais rápido, precisa acelerar um pouco mais ou não, o que nós devemos fazer para os próximos encontros. E qualquer pergunta também coloquem aí no Face ou no YouTube. Até a próxima!